Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema A Fragmentação de Deus. Filhos de Deus, vós sois deuses. Então o título do tema é esse, A Fragmentação de Deus, Filhos de Deus, vós sois deuses. Nós vamos, através do estudo de diversas religiões, do ensinamento do Cristo, né, Jesus, e da nossa mediunidade, através de informações vindas da mediunidade, vamos trazer uma visão sobre Deus, né, e explicar como é feita a nossa criação, a criação do Espírito e, claro, das coisas também, de tudo, né? Porque tudo parte de Deus, tudo, entre aspas, sai de Deus. Então vamos lá. Vamos dizer que Deus, né? Deus é a fonte de tudo, o todo, o início e o fim. Deus simplesmente é. Não teve começo e não terá fim. É o alfa e o ômega, como dizem. Mas para Deus criar, vamos dizer que Deus se fragmentou. É como um espelho que quebrou em diversos pedaços menores. Essas fragmentações, esses pedaços, essas partes, somos nós e tudo na criação. Entende? Através dessas fragmentações, dessas partes, Deus experiencia a própria criação. Então é como se Deus falou assim, eu vou criar, mas eu quero participar da criação. Como eu vou participar da criação? Eu vou me dividir e me incluir dentro da própria criação. Então vamos dizer que Deus pensou assim e fez assim. Portanto, por exemplo, como diz lá na Bíblia, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Em espírito, não estou falando do meu corpo físico, da minha mentalidade atual, da minha personalidade atual, do ego, não. Estou falando do espírito que anima o que eu sou agora, o que eu estou agora. O espírito que anima tudo, e não só eu, como os animais, a pedra e toda a criação, o espírito, a consciência, que é invisível ainda, acho que a ciência, né, é invisível ao nosso físico, não podemos palpar a consciência. Então essa consciência que tudo criou e tudo comanda, por assim dizer, né, tudo coordena, essa consciência, ela é invisível. Ora, se minha consciência sair do meu corpo físico, essa consciência é invisível. Vamos dizer que é uma energia, né, invisível. Por exemplo, a eletricidade é uma energia, mas é invisível. Nós sentimos porque botamos o dedo na tomada, porque ela faz se movimentar algumas coisas, mas é invisível. Dando outro paralelo, o vento. O vento a gente sente, mas é invisível aos olhos, não é palpável, né? Então, nós somos essa fragmentação. Nós somos Deus experienciando a própria criação. Jesus, como eu disse, né, lá na Bíblia está escrito, está escrito que somos criados, ou seja, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é igualdade, é semelhança. O que significa isso? Significa que nós
temos em nós, dentro de nós, potencialidades divinas. E essas potencialidades vão evoluir conforme nós experienciamos a vida aqui na matéria. E assim Deus também experiencia a própria criação. Jesus também diz, vós sois deuses. Lá na Bíblia também está dizendo, vós sois deuses. Ou seja, significa isso que eu falei. Nós somos, entre aspas, pequenos deuses em modo de evolução. Então, toda a criação, ela desce para o plano material, para depois de um tempo ela voltar para, entre aspas, dentro de Deus. Eu botei entre aspas porque não existe nada fora de Deus. Tudo está em Deus. Então, mas a criação, ela desce, ela se expande, vamos dizer assim, para depois se contrair de novo. E assim Deus vai experienciando e talvez também evoluindo. Então nós somos fragmentos. Jesus, quando disse, quem vê a mim vê ao Pai, ele estava se colocando como um reflexo de Deus. Estava dizendo a mesma coisa que estamos dizendo agora. Eu sou um reflexo de Deus. E vocês também são, porque vocês são deuses. Vós sois deuses. Farão tudo que eu faço e coisas ainda maiores. Jesus disse. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele está querendo dizer que ele está em comunhão maior com Deus. E isso não está só no cristianismo. Em várias religiões temos, por exemplo, a ideia de avatares, que são manifestações de Deus na Terra. Várias religiões indicam para nós que nós somos deuses também. Por quê? Como eu falei, nós temos em nós a potencialidade divina. Não que eu já sou o todo, eu já sou a fonte. Não, muitas pessoas, ainda mais hoje em dia, eu vejo, eu converso, muitas pessoas acreditam, não, mas você é Deus, você já é o todo. Não, não é por aí. Nós não temos a potencialidade total ainda. Nós somos a parte. O todo está em nós e nós também estamos no todo. Mas não somos. Como Paulo disse lá na Bíblia, vivemos e andamos em Deus. Vivemos e nos movemos em Deus. Porque tudo está nele. Entende? Então é como mais ou menos assim. Deus é o Pai, eu sou o Filho. Eu tenho o DNA do Pai. Mas eu não sou o Pai. Eu tenho parte do Pai em mim. Através do DNA. E essa parte me dá uma potencialidade, no caso, divina. Entende? Então, gente, o que eu quero chegar com essa explicação toda? Não existe diferença entre eu e você. Não existe diferença entre Jesus e você, entre Buda e você, entre outros seres que se chamaram de avatares e você e eu. Todos nós somos avatares. Todos nós somos representações de Deus. Então não existe ninguém especial. Porque eu sou o filho, você é criatura. Algumas religiões pregam isso. Não existe isso. Todos somos filhos porque todos temos o DNA. Qual é a diferença? A diferença é que, por exemplo, Jesus, Buda e outros são filhos mais velhos. Mas são filhos, são iguais a nós. São filhos mais velhos, são irmãos nossos mais velhos. E
por consequência disso, têm mais experiência, mais conhecimento, estão mais próximo da fonte. Porque eles estão retornando à fonte. Nós, por sermos filhos também, só que mais novos, ainda não absorvemos tanta experiência assim. E por isso, muitas vezes nós erramos. Ou seja, nós nos coligamos ao mal, que não é criação de Deus, é criação nossa. Deus só permite esse mal como uma forma de aprendizado, de crescimento também. Como eu disse em outro vídeo, pode procurar aí no canal. Então, nós, muitas vezes, a diferença de nós para Jesus, Buda e outros seres, é que nós nos coligamos ao mal e por isso temos uma sensação de afastamento de Deus. Com essa sensação vem a dor, vem o sofrimento, vem coisas ruins. Mas é só uma sensação, porque Deus ainda assim está ali. Entendem? Não existe nada fora de Deus. Deus simplesmente é. Tudo está em Deus. E Deus está em tudo. Entendem? Jesus deu um exemplo com a história do filho pródigo, desse afastamento de Deus. Então, na história do filho pródigo, existem dois filhos e existe o pai simbolizando Deus. Um filho está mais próximo de Deus. O outro pede a sua herança e quer curtir a vida. E Deus permite. E esse filho se afasta do pai. Ao se afastar e curtir a vida, se concentrando somente nas suas vontades, na sua materialidade, no seu ego, ao fazer isso, esse ser sofre. É a representação do afastamento, né? Aquilo que eu falei agora anteriormente. Porém, esse ser acorda, desperta e resolve voltar para junto do Pai, que está de braços abertos a esperar o próprio filho e festeja até pela volta do próprio filho. Isso demonstra que o ser se afasta do Pai e volta para o Pai, mas que o Pai nunca abandona esse ser. Assim é. Então, é a questão do título. Deus se fragmentou. Nós somos deuses em potencial. Então você, eu e todos, né, temos o poder de criar ou co-criar a nossa vida, o nosso destino. A partir do meu comportamento, meu pensamento, meu sentimento, minha emoção voltada para o bem, para o amor incondicional, eu planto coisas boas e, consequentemente, com o tempo, eu vou colher essas coisas boas. Então a plantação e a colheita foi minha. Eu fui o Deus na situação. Eu fui o criador do meu destino. Conscientemente. Ou, muitas vezes, inconscientemente. Agora, se eu me permito, me deixo levar pela materialidade, pelos prazeres, pela prisão da matéria e pelo mal também, eu planto coisas negativas. E, consequentemente, eu vou ter essa sensação de afastamento de Deus. E, consequentemente, eu vou ter dor, sofrimento por causa disso. Quem criou? Eu mesmo fui o Deus da minha situação. Eu, a partir do momento que eu plantei coisas negativas, que eu me prendi somente ao material, ao ego, ao orgulho, ao egoísmo, né? Que eu me viciei, por exemplo, que eu me perdi
a prazeres mundanos, né? Me fixando somente nisso e tornando isso um vício na minha vida. Então, a partir desse emaranhado todo, eu mesmo criei esse sofrimento para mim. Então, eu fui o Deus da minha vida. Eu criei o destino, eu co-criei esse destino. Então, nós temos o poder, sim, de co-criar ou de criar. Claro, não temos o poder ainda, porque não voltamos a nos unir com a fonte, então não temos o poder ainda de criar e administrar planetas e universos, por exemplo. Segundo algumas teorias, não vou nem dizer que isso é fato, mas segundo algumas informações e teorias, o ser espiritual, a consciência, depois que ela desce, depois que Deus se fragmenta e essa consciência, essa parte desce, com o tempo essa parte volta, entrar em comunhão com o todo, com a fonte, participar da mesmo ideal da fonte, e aí você também tem o poder de criar e administrar universos, que é o que acontece, por exemplo, segundo informações e teorias, que é o que acontece com Jesus. Jesus é um co-criador maior, vamos dizer assim, porque ele tem uma potência maior por estar mais próximo da fonte, mas em comunhão com o próprio Deus. E ele mesmo disse: vós sois deuses, tudo que eu faço vocês farão, ou seja, no futuro, quando evoluir, vocês farão. Tudo que eu faço vocês farão, e coisas ainda maiores. Significa que Jesus dá um indício que nós seremos deuses com D maiúsculo também. Por enquanto nós somos deuses com D minúsculo. Nós podemos cocriar a nossa vida, o nosso mundinho, as nossas coisas. Mas vai chegar o tempo que nós poderemos cocriar e administrar em comunhão com a força maior, com o todo, podemos cocriar e administrar mundos, universos e tal. Perderemos a nossa individualidade nesse tempo? Não sei. Eu acredito que a própria consciência humana, a própria parte, ela também não expressa aqui no físico toda a amplitude do próprio espírito. Então, por exemplo, eu, Daniel, sou uma parte do meu próprio espírito. Sou uma parte da parte já fragmentada. Então vamos dizer que Deus fragmenta-se diversas e diversas milhões de vezes para assim experienciar, e talvez ele também evolua com esse experimento todo. Entende? Então vós sois deuses. Não se sintam diferentes e mais especiais ou menos especiais uns dos outros. Ponham em consciência que somente o amor incondicional e a purificação interior vai nos levar à comunhão maior e, por consequência, a uma fusão com o todo, com a fonte. Somente o amor incondicional, a prática do amor incondicional e a purificação interior. O que significa purificação interior? Eu não posso ir para a festa, eu não posso beber, eu não posso curtir a minha vida, eu não posso ser rico. Não, não significa isso. Você pode tudo, desde que você não se apegue, não seja preso e não faça aquilo que vai prejudicar a você mesmo e ao outro. Por exemplo, se eu me vicio ou se eu uso coisas que vão me viciar, consequentemente, isso a fundo significa que eu não me amo, porque eu sei que aquilo vai me prejudicar e mesmo assim eu estou usando.
O desapego é a questão de não ficar preso à matéria, de entendermos que somos espíritos e não necessitamos nos prender à matéria. Nós vamos voltar para o Pai. E o apego também traz dor, também traz sensação de afastamento de Deus, consequentemente dor e sofrimento. Por quê? Uma pessoa apegada, por exemplo, só apegada à minha casa, se por acaso eu perder a casa ou perder o carro por alguma coisa, eu vou sentir dor e sofrimento. Então, por quê? Porque eu projetei toda a minha felicidade, todo o meu foco na coisa. Então não devemos projetar todo o nosso foco, toda a nossa energia nas coisas, nem no próprio corpo, nem no próprio ego. As outras coisas, então não posso ir para a festa. Pode ir para a festa, desde que você não seja viciado, preso, apegado a isso. Posso beber, desde que eu não me embriague, não crie problemas para mim, porque a bebida traz problemas físicos e psicológicos, mentais, como todos sabemos. Então, desde que eu não traga problema para mim, nem para os outros. Então tudo, aí eu entro no que Buda falou, tudo é equilíbrio e desapego. Então, do momento que eu me desapego, e eu vou cada vez mais me desapegando, conforme for evoluindo, eu purifico o meu interior. Porque eu trabalho o meu ego, eu trabalho a minha psique. Se eu sou orgulhoso, eu vou deixando de ser. Se eu for egoísta, eu vou deixando de ser. Se eu for egocêntrico, com o tempo eu vou deixando de ser. E por aí vai. Então a questão é olhar para dentro e se purificar interiormente. Fugindo também daquelas coisas mundanas que vão te prejudicar e prejudicar outros. Fugindo do apego às coisas. Assim eu estou me purificando espiritualmente. Claro que junto a isso eu pratico o amor incondicional. O que é praticar o amor incondicional? É não colocar condição no bem que eu tenho que fazer ao outro, ou à criação de Deus, às plantas, aos animais e tudo mais. Não colocar empecilho. Isso é difícil, porque nós, muitas vezes, ainda no nosso estado de evolução, nós colocamos empecilho para fazer o bem. Não vou fazer porque fulano é chato. Não vou fazer porque fulano já fez isso comigo. Então você não quebra barreiras, não prioriza o bem. Não vou fazer porque fulano é ingrato. Então você automaticamente não está priorizando o bem, o amor. Então, o amor ensinado por Deus não é um amor magnético. Não é só fazer o bem àqueles que nos fazem também ou que fazem algo que nós gostamos por afinidade. Não. É fazer o bem até aos inimigos, até aqueles que são contrários a nós. Para isso, eu tenho que quebrar barreiras internas. E assim eu vou evoluindo e voltando para a fonte, crescendo. A verdadeira evolução é essa. Não adianta você ter conhecimento de livros, de ciência, de matemática, de livros místicos, magia, etc., Bíblia, Bhagavad Gita, né? E várias outras coisas. Não adianta isso se você não fizer essa modificação interna e não amar. Isso não é evoluir. Entende? E assim, com a evolução, nós vamos retornando para a fonte. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Muita paz a todos.